Boa noite, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar então sobre núcleo, né? Depois de umas 2 semanas, né, sem mandar conteúdo para vocês, então hoje a gente fala sobre núcleo, né? Um dos últimos conteúdos já dentro do tópico de histologia, beleza? Então a gente vai ver o núcleo, que é a última organela que falta, né? Núcleo também é uma organela, só que como tem muita coisa para a gente falar sobre núcleo, a gente deixa uma aula inteira, né, para falar sobre núcleos, ácidos nucleicos, relembrar um pouquinho, né, as estruturas do DNA, RNA e os processos que acontecem com essas estruturas. Aí na aula que vem a gente fala sobre divisão celular e encerra o conteúdo de histologia. Aí a gente marca uma revisão, né, para tirar dúvidas e revisar todo o conteúdo de histologia que já foi dado, para depois entrar em conteúdo novo, que é genética. Beleza, pessoal? Então, depois desses recadinhos, vamos iniciar aqui. Então, a gente inicia falando sobre a função do núcleo, né? O núcleo, então, ele vai ser uma estrutura normalmente no centro das células. E lembrem que, ó, deixa eu até marcar aqui para vocês, porque eu descobri essa ferramenta nova. Donde? Eu descobri uma ferramenta nova chamada marca-texto. Olhem só. Lembrem que o núcleo ele é presente apenas em células eucariontes, né? Lembrar que ele só vai estar presente em célula eucarionte. Quais são células eucariontes? Célula animal, célula vegetal, né? E ele vai ter a função de proteger o material genético da célula, que vai possuir então toda a informação que cria um organismo e mantém todo o funcionamento daquele organismo, né? E a gente frisa muito a diferença entre núcleo e material genético. Quando a gente fala núcleo, e quando a gente cita para vocês núcleo como uma organela e como diferenciação entre célula eucarionte e procarionte, o núcleo a gente está falando da membrana nuclear, que a gente chama de carioteca. Até não tem aqui, mas olhem só, eu com as minhas ferramentas novas, minha ferramenta nova, vamos escrever aqui para vocês, ó. Nossa, que horror. Carioteca. Então, esse é o nome. Nossa, que horror. Esse é o nome da membrana nuclear. Por isso que a gente diferencia organismos procariontes, que vem de carioteca, e organismos eucariontes. Procariontes quer dizer primitivo. Então, não tem núcleo, é uma estrutura, uma célula mais primitiva, anterior ao surgimento do núcleo. E eucarionte, eu significa verdadeiro, e carion vem na carioteca, então uma membrana nuclear, uma carioteca verdadeira, beleza? E é isso que protege e envolve o nosso material genético. E o que vai ser então, né, o material genético? O material genético ele vai ser os ácidos nucleicos, que a gente já falou na nossa primeira aula. Quem são eles? DNA ou RNA? Né? E é eles que vão carregar a informação necessária e fazer todos os trâmites para que essas informações sejam utilizadas no desenvolvimento dos seres vivos e durante a vida dos seres vivos, né, para manter o bom funcionamento deles. Beleza, pessoal? Então, depois dessa revisadinha e diferenciar, a gente fala da quantidade de núcleos, né? Porque as diferentes células dos organismos, elas podem apresentar quantidades diferentes de núcleo, de acordo com as funções que aquela célula vai ter. Aqui vocês têm 3 exemplos. Vocês têm as hemácias, a pele e o músculo. O normal, 80% dos casos, é que a gente tenha um núcleo por célula, né? Mas a gente vai ter casos, como é o caso da pele ali, né? Um núcleo por célula. Mas a gente vai ter casos como as hemácias, que são as células vermelhas e dão a cor vermelha para o nosso sangue, também chamadas de eritrócitos, que elas não possuem núcleo. Por quê? Porque elas têm uma função altamente específica, que é o quê? Carregar oxigênio. Então, para carregar oxigênio, quem é que faz isso na hemácia é a hemoglobina. Quando a gente fala de sistema cardiovascular, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas,
Para conseguir uma maior eficiência e transportar mais oxigênio por vez, o núcleo das hemácias, como as hemácias são uma estrutura, né, com uma única função e nem tantos processos químicos acontecendo dentro dela, o núcleo se desintegra, né, quando a célula chega à maturidade e dá lugar à hemoglobina. Então, o espaço que o núcleo utilizaria dentro da célula hemácia, ele dá lugar para caber mais hemoglobinas para transportar mais oxigênio. E isso foi uma vantagem evolutiva para os organismos com sistema circulatório que tenham hemácias. E a gente também vai ter músculo. Cada célula muscular vai ter muitas células. Por quê? Porque a célula do músculo é uma célula muito grande. A célula do músculo é fininha, mas ela é comprida, como se fosse um cabo, né? Uma tomada, uma extensão. E como ela tem o comprimento muito grande, ela precisa controlar todo o espaço da célula. Então ela tem vários núcleos para controlar melhor toda a extensão celular que ela tem. Beleza, pessoal? E então a gente chega, né, nas partes do núcleo. Vocês estão vendo aí uma imagem do núcleo, né, ampliada de uma célula. E antes da gente falar das estruturas nucleares, a gente se lembra, né, que é o núcleo que caracteriza organismos eucariontes e diferencia ele dos organismos procariontes, que não possuem núcleo. Estão vendo aqui nesse quadrinho, né? Aqui vocês têm uma bactéria, que é um organismo procarionte que não possui núcleo. E o núcleo, então, é o que diferencia eucariontes e procariontes. Por que eu tô falando bastante disso na aula de hoje? Porque é importante, né? Se a gente fala uma coisa várias vezes, repetidas vezes, é porque aquela coisa é importante. Então, se vocês estão tomando nota, que nem diria minha avó, desta aula, eu aconselho vocês a escreverem isso várias vezes no caderno. E, né, lembrando também que no núcleo é onde a gente vai encontrar cromossomos e as moléculas, né, os compostos com ácidos desoxirribonucleico, DNA, que contém toda a informação sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários. Então, o DNA, ó, a gente estava estudando células que possuem um núcleo. E a gente reservou uma aula só para núcleo, porque a gente tem muita coisa para falar sobre núcleo. E a gente vai separar várias aulas, praticamente um mês de aula por aí, para a gente falar só sobre DNA, que é o que a gente fala em genética, né? Que é o nosso próximo conteúdo. Então, para vocês verem como a gente pode explorar o DNA, né, em genética. Mas por enquanto a gente vai falar só sobre as estruturas do núcleo e os processos que acontecem com as estruturas do núcleo. Quais são as estruturas do núcleo? Então vocês estão vendo ali que o núcleo, quando a gente fala de núcleo, a gente está falando de uma membrana, que é a nossa carioteca, que é esse roxo escuro, né, aqui por fora, que tá aqui para vocês, ó, carioteca. Até marquei aqui com o meu marca-texto para vocês, né, não esquecerem do nomezinho da nossa membrana nuclear. Depois da carioteca, na carioteca, né, melhor dizendo, a gente tem estruturas como essa daqui que eu tô marcando para vocês, essa aqui, que é o que a gente chama de poro. A carioteca, a membrana do núcleo, ela vai estar cheia de poros. Por quê? Quando a gente falar mais no final da aula sobre fluxo genético, fluxo gênico, que a gente vai falar sobre os processos DNA, RNA, proteína, vocês vão ver que o RNA ele precisa deixar o núcleo. Ele é formado dentro do núcleo, mas ele tem que ir para o citoplasma para encontrar ribossomos, né, para conseguir produzir as proteínas. E por onde ele vai sair, né? Ele vai sair então pelos poros nucleares. E os poros então são muito importantes porque eles permitem essa saída do RNA de dentro do núcleo. A gente vai ter também um nucleolo, onde vão ser produzidos os ribossomos.
Então, os ribossomos são produzidos aqui e também precisam ir para o citoplasma, porque é no citoplasma que eles vão atuar. Então, os poros também permitem a saída desses ribossomos. E a gente vai ter todo o resto, tudo que tiver entre a carioteca e o nucleolo, vai ser cromossomo, cromatina ou DNA, um desses três. Eu vou explicar melhor a diferença para vocês agora. Aqui vocês têm anotadinho a função de cada estrutura. O poro nuclear, que são buracos, a carioteca, que é o nome da membrana, o nucleolo, que produz ribossomos. E aqui vamos falar sobre a diferença entre cromossomo, cromatina e DNA. Vamos falar primeiro de DNA, né? DNA é o nosso ácido desoxirribonucleico. Nomezinho bem grande para uma molécula. E é o DNA que vai conter, né, toda a informação genética. Só que esse DNA, ele não vai estar sempre sozinho dentro do núcleo. Por quê? A gente vai ver depois que o nosso DNA ele é muito grande e para caber dentro do núcleo, ele tem que se compactar. E ele vai se compactar em proteínas, que a gente chama histonas. Quando o DNA ele está se enrolando ou meio enrolado com essas com essas histonas, a gente chama ele de cromatina. O DNA ele nunca vai estar sozinho, a gente nunca vai achar só DNA. O DNA ele vai estar sempre em formato de cromatina. Quando ele não estiver em cromatina, ele vai estar em cromossomo. Por quê? Porque o cromossomo é a cromatina altamente condensada e ele só aparece quando a célula entra em processo para se dividir. A gente não vê o cromossomo toda hora dentro da célula, beleza? Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso. E, falando em material genético, a gente entra nos nossos queridos ácidos nucleicos, né? Vamos lembrar o que a gente já conversou na nossa primeira aula, que era os componentes químicos dos seres vivos, né? Onde a gente já falou dos ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, eles são moléculas orgânicas, né? E são formadas por estruturas menores, que a gente chama de nucleotídeos. E os nucleotídeos, né, eles formam os dois tipos de ácidos nucleicos que a gente tem, que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, que é o ácido ribonucleico. E agora a gente vai ver, relembrar um pouquinho sobre eles, né, aprofundar um pouco mais. Dentro dos ácidos nucleicos, então, primeiramente falando sobre o nosso queridinho, nosso maravilhoso, nosso super ega hiper DNA. O DNA, aqui vocês têm as principais características dele. O DNA ele vai ser de fita dupla, ou seja, uma fita que vai se complementar com outra. E a gente fala que essas fitas duplas do DNA são fitas complementares e antiparalelas. A gente vai ver depois a complementariedade dessas fitas, beleza? E antiparalelas por quê? Se a gente pegar uma fita, ó, olhem aqui no canto, vou usar minha caneta de novo com vocês, tá? Olhem aqui no canto aqui em cima, ó. Se a gente pegar uma fita de DNA e ler ela nesse sentido, né, pra cima aqui, a gente vai ver que a outra fita que vai estar pareando com essa vai ser igual a ela, só que ao contrário, no outro sentido, né? Uma vai estar subindo, vai ter então, no caso, né, A, B, A, por exemplo, né? E aqui ela é complementar, então ela vai se parear com essa daqui. Elas vão ser paralelas, uma do lado da outra, que vai dar, né, então essa conformação de dupla hélice, que é, né, a gente chama. Só que as bases que a gente vai ler, né, vai ser no sentido da complementariedade. Daí a gente vai ter, né, a gente vai falar isso depois, mas quem pareia com A vai ser o T, então aqui a gente vai ter T. Quem pareia com T é o A, então aqui a gente vai ter o A. E quem pareia com A é o T, então aqui a gente vai ter T de novo. Isso caracteriza, né, o antiparalelo das fitas. A mesma sequência que a gente vai seguir daqui para cima nessa fita
vai ser a mesma sequência, só que com a complementação dela, complementariedade de cima para baixo. É isso que a gente quer dizer com antiparalelo. Beleza, pessoal? O DNA, ele vai estar sempre e somente no interior do núcleo. O DNA, olha, anotem isso no cérebro de vocês, né? O DNA, ele não sai do núcleo. Até vou falar mais perto do microfone aqui, ó. O DNA não sai do núcleo, ok? E os nucleotídeos que podem aparecer no DNA, que a gente vai ver, né, em seguida, eles podem apresentar diferentes bases nitrogenadas. E no DNA a gente só vai poder encontrar nucleotídeos com as bases nitrogenadas adenina, timina, guanina e citosina. Ou seja, A, T, C e G. Beleza, pessoal? Desculpa se eu estourei os tímpanos de alguém, mas é para vocês fixarem tudo isso que eu tô falando, beleza? E o DNA, né? Então, a função do DNA é que ele vai ser responsável por armazenar todas as informações herdáveis. As informações que podem passar para os vossos filhotes. E ele passa essas informações através da sequência de bases nitrogenadas que ele vai apresentar. A, T, C, G, A, T, C, U, G. Ó, falei U, não tem U no DNA. Spoiler. Enfim. E ele vai ter a receitinha, então, né? Que para a produção de moléculas funcionais. A receitinha são os genes, que é o que a gente estuda em genética. E as moléculas funcionais que a gente está falando aqui são as moléculas que comandam demais estruturas no corpo e realizam os processos no nosso organismo, que são as proteínas. Proteínas! Não esqueçam disso. Então, a gente sabe que o DNA ele tem uma ligação direta com as proteínas. Beleza, pessoal? A gente vai falar isso daqui pra frente. Então, gravem isso na cabeça de vocês. Aí, beleza. Olhem nesse quadrinho aqui, que tá falando sobre... Deixa eu pegar meu marca-tela. Esse quadrinho aqui que tá falando sobre a dupla fita, né? Que a gente chama de dupla hélice. Porque quando uma fita, ela fica uma do lado da outra, que nem aqui, vai ter interações químicas entre elas, né? Porque afinal a gente está falando de moléculas químicas, de um composto químico, de um ácido nucleico, né? Então eles vão ter interações entre as moléculas deles. E essas interações que dão esse formato que a gente está vendo aqui na esquerda, que é um formato de hélice, de dupla hélice, que é o DNA. E a gente vai ter sempre uma fita pareando com outra, né? E essas fitas são complementares e antiparalelas. Ok, pessoal? Aí olhem esse quadrinho rosa choque, bem gay. Olhem esse quadrinho rosa choque aqui, bem lindo para vocês. Ali tem uma pergunta. O DNA tem todas as informações necessárias e importantíssimas para o funcionamento dos organismos, certo? Sim, certo. Então, essa molécula, com tamanha importância que ela tem, que é conter todas as informações para o funcionamento e para o desenvolvimento e para a criação dos organismos, que é muito importante ela ser muito bem protegida para que não ocorram erros com ela. E com erros a gente fala em mutações. Então, a gente sabe que o DNA ele tem uma relação íntima com a produção de proteínas. O que acontece entre DNA e proteínas? A gente vai ter, no fluxo genético, que a gente vai falar daqui a pouquinho, uma relação. Como vocês têm ali, o DNA é uma molécula que não sai do núcleo. Como ele tem uma função importantíssima na estrutura dele, ele não pode sair para fora do núcleo, porque ele não pode sofrer erros, porque qualquer erro que ele sofrer, ele pode transmitir esse erro para a futura geração. Pode ser hereditário esse erro,
e os organismos podem parar de sobreviver dependendo do erro que acontecer com ele. Beleza? Então, esse organismo nunca sai do núcleo. E o núcleo, então, ele é um espaço sagrado de proteção para o DNA. Então, a gente não pode ter outras reações químicas acontecendo dentro do núcleo também. E a gente sabe que é a partir do DNA, dos genes que estão no DNA, que vão ser produzidas as moléculas, as proteínas. Só que como o DNA tem que estar protegido, ele não pode ser utilizado para produzir essas proteínas. E essas proteínas também não podem ser produzidas dentro do núcleo, porque pode causar, nessas reações de produção de proteína, pode dar ruim para o material genético, pode dar algum erro, alguma enzima que confunde a proteína com o DNA, enfim, pode dar algum erro. Então, a célula prefere que o DNA não esteja no mesmo lugar onde esteja acontecendo a produção das proteínas. Só que as proteínas, elas são produzidas a partir do DNA. Então, o que a célula faz para dar certo? O DNA, ele vai dar a informação que ele tem para outra molécula. Que outra molécula? O RNA. Então, o RNA, ele é produzido através dos genes que estão no DNA, e é o RNA que vai sair de dentro do núcleo e vai até o citoplasma encontrar um ribossomo para utilizar a informação que ele está carregando para produzir uma proteína. Entenderam, galera? Isso é extremamente importante vocês lembrar essa relação. Então, né, voltando ao quadrinho rosa aqui, então, para os processos de síntese de proteína, existe outra molécula que consegue sair do DNA, consegue sair do núcleo e distribuir as informações obtidas através do DNA. O DNA ele vai conter informação e ele vai emprestar essa informação para o RNA. E o RNA vai levar essa informação até os ribossomos para os ribossomos produzirem as proteínas. Beleza, pessoal? Vamos ver então o RNA, a sua estrutura, né? O RNA ele vai apresentar então fita simples. O DNA a gente viu é fita dupla. Mas o RNA também vai ser com um composto, também é um composto químico, né? E as moléculas que estão nele também vão ter interações, né? Então, apesar de ser uma fita simples, o RNA também apresenta um formato por causa dessas interações químicas, que é um formato também de hélice, né? Que nem vocês podem observar aqui, nesse quadrinho aqui, que eu marquei um asterisco. Beleza, pessoal? O RNA, então, ele tem a característica que ele pode sair do núcleo, e ele sai do núcleo em busca de ribossomos para transportar aquela informação que ele obteve do DNA. Os nucleotídeos do RNA, eles podem apresentar as seguintes bases nitrogenadas. Eles podem apresentar adenina, uracila, guanina e citosina, ou seja, A, U, C e G. Então, RNA não tem timina. RNA tem uracila. A gente só vai encontrar uracila no RNA. E a gente só vai encontrar timina no DNA. Beleza? E ali, ó, é responsável, então, é função, né, do RNA aqui, é responsável por transportar as informações que estão no DNA para fora do núcleo e ser um molde para a síntese de proteínas. Então, o RNA é processado pelos ribossomos para produzir proteínas. E o RNA, então, é uma cópia da receita dos genes que estão no DNA, que serve como base para produzir as nossas moléculas funcionais, que são as proteínas. E o RNA, então, né, aqui é feito de uma única fita, uma fita simples, esta daqui. Beleza, pessoal? E aquela perguntinha básica de novo, né?
O DNA tem todas as informações necessárias, mas quem transporta e executa essas informações? O RNA. Então, ali, ó, DNA é a molécula que contém todas as informações necessárias para gerar um ser vivo e montar todas as moléculas funcionais desses seres vivos. Mas o DNA nunca sai do núcleo. Então, como isso funciona? A porção do DNA necessária para determinado processo é transformado em RNA e esse RNA sai do núcleo e vai para o citoplasma em busca de um ribossomo, a fim de formar uma proteína. A proteína será a molécula que exercerá a função que estava contida no DNA. Então, uma coisa que eu aprendi, que a minha professora falou quando a gente estava tendo genética na faculdade, é que o DNA, ele só tem a informação, ele nunca faz nada. Quem faz vai ser o RNA e a proteína. O RNA vai fazer a proteína e a proteína vai desempenhar a função que vai estar nos genes do DNA. Beleza, pessoal? É bom que isso fique muito claro para vocês. Ok? E o RNA, além de ter essas funções, ele pode ter outras funções dependendo do tipo que ele for. A gente tem 3 tipos de RNA, né? Mas todos eles vão estar envolvidos na síntese de proteína. A gente vai ter o RNA mensageiro, que é o RNA-M, que é o RNA que a gente falou em todo esse processo aqui, né? Que é o que transporta as informações que estão contidas no DNA e é utilizado de molde para síntese de proteínas. Mas a gente também tem o RNA ribossomal, ou RNA ribossômico, que é o que tem um Rzinho, que é o RNA que forma os ribossomos. O ribossomo, então, ele vai ser um aglomerado de RNAs ribossomais que vão processar o RNA mensageiro a fim de produzir proteínas. E vocês sabem que as proteínas elas são formadas de aminoácidos. E esses aminoácidos eles precisam ser buscados e trazidos até o ribossomo durante a produção dessas proteínas. E quem vai trazer esses aminoácidos até o ribossomo para montar as proteínas é o RNA transportador, que tem o Tzinho aqui do lado, RNA-T, que no processo, né, de produção de proteínas, ele traz os aminoácidos para formar as proteínas, então. Beleza, pessoal? Então, galera, como a gente estava falando antes, os nucleotídeos, eles têm uma interação, né? Eles, tanto no DNA quanto no RNA, eles se interagem quimicamente, né? Que é o que dá a forma entre as... esqueci agora, as fitas, né? Dessas moléculas. E agora a gente vai relembrar um pouquinho da estrutura do nucleotídeo e falar sobre essas ligações entre esse pareamento entre as bases nitrogenadas. Os nucleotídeos, então, eles vão ser as moléculas que formam os ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. Essas moléculas sempre apresentam a mesma estrutura, exceto pela base nitrogenada que elas apresentam. Então, aqui vocês têm a imagem de um nucleotídeo. Tudo isso daqui é um nucleotídeo. O nucleotídeo ele vai sempre apresentar essa estrutura. A base da molécula é um açúcar, que é uma pentose, e a gente chama essa pentose de ribose, que é o que dá nome, né, aos ácidos. A DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ribonucleico. Por quê? Ela varia no DNA e no RNA. No RNA, ela é uma ribose, que nem eu estava falando para vocês. E tem essa estrutura aqui. Tem um OH, essa perninha de OH ali. Isso é uma ribose. O DNA, a única diferença
é que ele não vai ter esse OH. Então, se ele não tem aquele OH, a gente diz que ele é uma desoxirribose. Des significa que não tem desoxi, não tem aquela hidroxila ali, que é o nome do OH. Então, desoxirribose. Por isso, ácido desoxirribonucleico, DNA, e ácido ribonucleico, RNA, por causa do açúcar. Esse açúcar vai estar sempre ligado num grupo fosfato, mesmo grupo fosfato que a gente falou quando comentou de ATP, e também vai estar sempre ligado numa base nitrogenada. E é essa base nitrogenada que cada nucleotídeo vai ter uma diferente. E essa base pode ser um desses 5 tipos aqui. Cada nucleotídeo vai apresentar uma base diferente. Os nucleotídeos podem apresentar uma base adenina, uma base guanina, uma base citosina, e se ele for DNA, ainda pode apresentar timina. Se ele for RNA, ele pode apresentar ainda uracila. Beleza, pessoal? Ok, até aqui. Então tá. E como é que funciona esse pareamento, essas ligações entre as bases? Bom, os nucleotídeos, eles vão interagir entre eles por meio de uma interação química. É uma interação entre as moléculas, não é uma ligação entre as moléculas. Os átomos não vão estar ligados. Os átomos, eles vão estar numa interação. Qual é a diferença deles estarem numa ligação e numa interação? Numa ligação, os átomos estão compartilhando elétrons. Eles estão ligados quimicamente porque eles estão compartilhando. Um mesmo elétron serve para 2 átomos diferentes. Ou, enfim, um vai doar elétron para outro, aí vai dependendo do tipo de ligação. Mas qual é a diferença para uma interação? Na interação, aqueles átomos ou eles vão estar mais aproximados ou mais afastados. Isso é uma interação. E a interação que a gente vai ter entre os nucleotídeos é uma interação chamada pontes de hidrogênio, que ela vai então aproximar determinados átomos ou moléculas. Então, o que ela vai aproximar? A ponte de hidrogênio, ela vai aproximar o que tiver hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é o que a gente diz H-FON, né? Se vocês quiserem lembrar quem é que faz liga a ponte de hidrogênio. É H com FON. É hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio ou hidrogênio com nitrogênio. Não é flúor com oxigênio ou flúor com nitrogênio ou oxigênio com nitrogênio ou nitrogênio com flúor ou com oxigênio. Não é entre aqui. É entre o hidrogênio e esses átomos aqui, F, O ou N. E essas interações, essas pontes de hidrogênio são extremamente importantes, pois é elas que fazem as duas fitas de DNA ficarem sempre juntas. E também dar o formato das fitas de DNA e RNA, né? A dupla hélice. Então, a ponte de hidrogênio, só resumindo, uma interação química entre átomos de hidrogênio com átomos de flúor, nitrogênio e ou oxigênio. Beleza, pessoal? E como é que isso funciona? Funciona desse jeito. Olhem só. No DNA, a gente pode encontrar as bases adenina, timina, guanina e citosina. Adenina e timina vão poder fazer 2 pontes de hidrogênio. Por quê? Olhem aqui. Lembrando que a ponte de hidrogênio vai ser a ligação entre hidrogênio com oxigênio, nitrogênio ou flúor. Só que em nenhuma dessas moléculas que a gente vai falar, a gente vai ter o átomo de flúor. A gente só vai ter oxigênio ou nitrogênio. Então, a gente tem que olhar na região da base nitrogenada, que é essa região aqui. Lembrando que o nucleotídeo ele é formado por uma pentose, que a gente chama de ribose, que é um açúcar, e um grupo fosfato. Isso vocês podem ver em todos esses nucleotídeos que estão aparecendo para vocês aqui.
E entre as bases, eles vão ter, então, ó, aqui, deixa eu pegar o meu marcador para vocês. Ó, aqui vocês estão vendo um NH2. Vocês estão vendo um H, um hidrogênio aqui. Nossa, que horrível. Esse hidrogênio aqui vai fazer pontes vai ter uma interação com esse oxigênio aqui. E esse H aqui vai ter uma interação com esse N aqui. Por isso, essas pontes de hidrogênio entre timina e adenina. Ó, só 2 pontes de hidrogênio. Por que o oxigênio aqui e o nitrogênio aqui não fazem? Porque a interação pontes de hidrogênio é entre o hidrogênio e um daqueles 3 átomos, o nitrogênio, o oxigênio ou o flúor. Não é entre o nitrogênio e o oxigênio, entre o flúor e o oxigênio, entre o flúor e o nitrogênio, não, é entre o hidrogênio e aqueles lá. E aqui a gente não tem nenhum hidrogênio, por isso que a gente não tem uma ponte. E aqui entre guanina e citosina, a gente tem esse H fazendo ponte com esse O, esse H fazendo ponte com esse N e esse H fazendo ponte com esse O. Por isso essas 3 pontes de hidrogênio. Apesar de não ser uma ligação química entre as bases, apenas uma interação que vai aproximar essas moléculas aqui, vai aproximar a timina e a adenina e vai aproximar a guanina com citosina, que é o que dá o pareamento entre essas bases, essa interação ela tem uma força. E entre todos os tipos de interação química que a gente pode ter, que é de polo induzido e as pontes de hidrogênio, se eu não me engano. As pontes de hidrogênio é a interação mais forte que tem, de todas as interações químicas que existem. Então é muito difícil romper, por isso que as fitas de DNA estão sempre juntas e unidas. Mas, quando a gente vai ver depois, quando tiver processos que a gente precisa separar essas fitas, a célula tem maneiras de romper essas interações também, beleza? E já pensando no futuro, não no resto da aula, mas pensando no futuro no Enem, já foi questão do Enem, inclusive a gente pode trazer para revisão depois, que tem uma técnica usada em testes de paternidade, em testes genéticos, que quebra o DNA para saber quantas adenina, quantas timina, quantas citosinas e quantas... enfim, já me perdi na contagem das bases. Enfim, quantas bases tem a quantidade de cada uma das bases na molécula de DNA. E para isso a gente tem que quebrar o DNA. E o DNA que vai ser mais suscetível a quebrar, a romper essas interações, essas pontes de hidrogênio, vai ser aquele que tem mais interações entre adenina e timina ou guanina e citosina. Vai ser aquele que tem menos ponte de hidrogênio entre eles, no caso, adenina e timina. Ó, mais chance de romper. Mais chance ou mais fácil de romper. Porque só tem 2 interações entre as bases. Entre a guanina e a citosina tem 3 pontes entre as bases. Então elas estão mais ligadas. A ligação aqui é mais, a interação aqui é mais forte do que entre adenina e timina. Então é mais fácil a gente romper um DNA que apresente mais timina e adenina, mais ligações, interações entre timina e adenina do que entre guanina e citosina. E isso também serve para o RNA. Entre adenina e uracila também vai ter somente 2 pontes de hidrogênio. E entre guanina e citosina, né, a gente já viu 3 pontes de hidrogênio. Então, mais fácil romper entre adenina e uracila do que entre guanina e citosina. Beleza, pessoal?
Então, só um resumão aqui das interações entre as bases nitrogenadas. A vai fazer 2 interações com T, se for um DNA, ou com U, se for um RNA. E G vai fazer 3 interações com C. E sempre lembrando, né, A e T é uma relação menos resistente, por só ter 2 fontes de hidrogênio. E G com C, mais resistente, por ter 3 fontes de hidrogênio. Ok? E agora a gente fala, né, daquela questão DNA, cromatina e cromossomo, que a gente falou quando estava falando das estruturas do núcleo, né? Que é os níveis de compactação do DNA. O DNA, como eu já tinha dado spoiler para vocês, é uma molécula gigante dentro das nossas células. Se a gente desenrolasse, o DNA de uma célula, ele mediria aproximadamente 2 metros, né? E 2 metros, fazer caber no núcleo de uma célula é uma estrutura microscópica, é algo bem complicadinho, né? Então, como que o nosso DNA faz isso? Como que o DNA cabe no núcleo? Ele cabe sendo enrolado várias e várias vezes em volta de proteínas, que a gente chama de estonas. E esse enrolamento do DNA nessas proteínas, que vocês podem ver aqui, olhem aqui, galera, ó, estonas. E aqui o nosso DNA, vocês podem ver que ele está enrolado várias vezes, né? Tô só pegando aqui uma cor melhor, ó. Nosso DNA é enrolado em proteínas chamadas estonas, que são essas bolinhas aqui, ó. Tô marcando uma para vocês. O DNA, ele dá 4 voltas em torno de cada proteína dessas. E aí ele se torna a cromatina, ó. Cromatina. A cromatina é o DNA enrolado nas estonas. Isso é a cromatina que a gente já tinha comentado. E quando a célula for entrar em divisão celular, essa cromatina ela precisa se enrolar mais ainda, porque aquele DNA tem que estar bem compactado para ele não ser perdido no meio do caminho. Então essa cromatina vai se compactando, se enrolando cada vez mais. As proteínas, as estonas vão se juntando cada vez mais, ficando cada vez mais próximas, até atingir o grau máximo de condensação, que é o cromossomo, que é o xizinho que a gente está vendo aqui, né? Que a gente costuma lembrar. E o cromossomo, ó, isso vocês têm que ter na cabeça de vocês. O cromossomo ele só vai existir na célula em hora de divisão celular. Olhem aqui, o cromossomo não é comum na célula. Se a gente pegar uma célula e for querer botar ela no microscópio e olhar ela, a gente não vai ver cromossomo. Por quê? Porque o microssomo, olha só como que tá a minha cabeça já. Porque o cromossomo ele só vai aparecer quando a célula for se dividir, quando a célula tiver em divisão celular, que é a nossa próxima aula. Fora do tempo de divisão celular, o DNA é encontrado sempre no formato de cromatina. O DNA nunca está sozinho, ele vai estar sempre enrolado nas estonas. Quando o DNA está enrolado nas estonas, a gente chama de cromatina. Quando essa cromatina está no seu grau máximo de condensação e a célula entrou em fase de divisão, a gente chama de cromossomos. Beleza? Beleza mesmo, pessoal? Vamos seguir. Agora, para encerrar nossa aula, finalmente, a gente vai falar do fluxo da informação genética, ou fluxo da informação gênica. Que o que é? É as transformações, essas trocas de informações
entre o DNA e o citoplasma, que é o que a gente já vinha falando, né, quando falou do DNA, quando falou do RNA e quando citou proteínas, que é aquela o DNA dar a informação para o RNA, que vai estar contida lá no gene, e esse RNA levar essa informação até um ribossomo para produzir proteínas, né? Então esse textinho está explicando tudo isso. E sempre lembrar, né, pessoal, que as proteínas, sempre lembrar que as proteínas são as moléculas efetoras, ou seja, aquelas moléculas que vão exercer a função que vai estar contida no DNA. Se lá no DNA, no gene do cabelo, tá escrito lá no DNA que o nosso cabelo é loiro, ou o nosso cabelo é castanho, ou o nosso cabelo é preto, quem vai exercer aquela função vai ser a proteína. É uma proteína que dá a nossa cor do cabelo, é uma proteína que dá a cor do olho. São proteínas e enzimas que fazem praticamente todas as reações químicas que o nosso corpo precisa para continuar vivo, para continuar em bom funcionamento. Ok? E o que está escrito nesse resto de textinho aqui está exemplificado nessa imagem. Se vocês precisarem, né, anotem o que está aqui, que está simplificando essa imagem toda aqui para vocês. A gente vai ter, então, o processo que o DNA vai dar a informação para o RNA, que a gente chama, então, esse processo de transcrição. Quando o DNA passa a informação para o RNA, ele está transcrevendo aquela informação. Quando o RNA está sendo processado por um ribossomo e está produzindo uma proteína, esse processo a gente chama de tradução. Ele está traduzindo aquela informação. Pensem aqui comigo. Quando tu tem um livro, que é um livro preciosíssimo para vocês, que aquele livro, digamos que seja um livro de receitas, que está na família de vocês há muito tempo, que uma tataravó escreveu aquelas receitas e são receitas muito gostosas. Vocês não vão dar aquele livro para qualquer um. Chega uma pessoa para vocês, me empresta o teu livro para mim fazer tal e tal receita em casa. Vocês vão dizer, não, peraí, meu livro querido, não, vai que tu estraga, vai que acontece alguma coisa com ele. Tu não dá o teu livro. O que tu sugere para a pessoa? Tira xerox, ou tira uma foto, hoje em dia, né, tira um print. Esse processo de tirar xerox seria o processo de transcrição. Tu tem o teu livro sagrado, que é o teu DNA, só que alguém precisa daquela informação. E então, tu diz para a pessoa tirar um xerox. O xerox daquele livro vai ser o RNA. E daí aquela pessoa vai fazer o RNA, então vai ter aquela receita que tu precisa, mas é o xerox. Digamos que seja uma receita de bolo. O bolo pronto que tu fez a partir daquele xerox vai ser a tua proteína. A receita pronta é a tua proteína. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente vai ter um processo importante que a gente tem que cuidar, que é, né, a transformação do T para U, né? Que é assim que a célula encontrou para identificar a diferença, né, entre um DNA e um RNA para os processos celulares. E a gente tem ainda o processo de duplicação do DNA, que ele só ocorre quando a célula vai entrar em divisão. Mas a gente vai ver cada um desses processos, duplicação, transcrição e tradução agora. Beleza, pessoal? Então, vamos ver. Na duplicação do DNA, vocês têm aqui, né, olhem, uma fita de DNA, uma dupla fita de DNA. No processo da duplicação, quando a célula for se dividir, por que ela tem que duplicar o material genético? Porque a célula, ao se dividir, ela vai gerar duas células filhas. E essas células filhas, elas precisam ter
o mesmo material genético da célula mãe. Então, aquele material genético que a célula tinha, ela tem que duplicar, ela tem que transformar aquilo em 2 para dar 1 para cada célula nova que vai ser formada, ok? O que acontece no processo de duplicação? No processo de duplicação, a dupla fita ou a dupla hélice do DNA, ela tem que ser aberta. E ela vai ser aberta por uma enzima, uma proteína chamada DNA polimerase. Essa DNA polimerase vai vir, vai quebrar e vai começar a fazer uma nova fita de DNA, tomando uma fita das que foi aberta como um molde. E essa fita, olhem aqui, o que tá querendo dizer com isso? Júlia, não tô entendendo, me explica melhor essa bagaça que tu tá falando. O que eu tô querendo dizer até agora? A gente tem uma fita de DNA, que tá lá com as suas interações entre adenina e timina, entre guanina e citosina. Essa fita de DNA, ela vai ser aberta, ó. Aqui tá cada vez abrindo mais. Até processar toda a fita. Quem vai vir e vai abrir essa fita é a DNA polimerase. É o nome de uma enzima. Mas vocês não precisam gravar essa enzima. O que está em azul aqui é a fita mãe, é a fita original do DNA, aquela que foi aberta. Em vermelho, que vocês estão vendo, é a fita nova, a fita filha. Como que vai sendo produzida a fita filha? Ao mesmo tempo que a DNA polimerase vai abrindo essa fita de DNA e vai passando por essa fita de DNA, ela vai colocando mais nucleotídeos, vai juntando mais nucleotídeos e complementando. Quando essa fita de DNA terminar de ser aberta, ela separa, elas não se juntam mais de novo. Ela vai se juntar aqui, ó. Aqui. Deixa eu pegar outra cor. Ó. Ela tá se juntando aqui, ó. Tá formando já uma fita nova. E essa fita nova é a que vocês podem ver aqui do lado já formada, ó. A gente diz, olhem aqui, ó. A gente chama esse processo, ó, de semiconservativo. Tá escrito aqui, ó. Semiconservativo. Por quê? Porque na fita nova de DNA que está sendo formada, a gente sempre vai ter uma fita mãe, uma fita antiga, uma fita original, que foi complementada com uma fita nova, que é essa vermelhinha aqui. Então, a antiga serviu de molde para produzir a nova. E juntas, elas são a nova fita de DNA formada, que vai para uma das células filhas depois da divisão celular. Beleza, pessoal? Entenderam aqui? Qualquer coisa, né? Entre em contato com a gente. A DNA polimerase, então, ela vai juntando nucleotídeo com nucleotídeo na fita nova. E eles vão se juntando aqui depois. E através da complementariedade. Porque T vai parear com A, G vai parear com C, C vai parear com G. Isso a gente chama de complementariedade. O pareamento entre as bases nitrogenadas são a complementariedade das fitas de DNA. E lembrando, né, que a duplicação do DNA é um processo que só ocorre na divisão celular, quando a célula precisa entrar em divisão celular para gerar 2 novas fitas de DNA, para as fitas filhas. A transcrição, então, né, aqui a gente já fala do processo de produção de proteínas. A transcrição vai ser o processo em que a gente pega a informação que está no DNA e manda essa informação pelo RNA, que vai sair, né, então, do núcleo e vai procurar um ribossomo lá no citoplasma. Então, na transcrição, a fita dupla do DNA ela tem que ser aberta novamente, só que ela não vai ser aberta até o final. Ela vai ser aberta somente naquele pedaço que vai ter o gene, né, que é o pedaço que a gente precisa para produzir um RNA mensageiro.
E a gente vai ter então uma proteína que abre essa fita, e enquanto a fita do DNA, as duas fitas do DNA estão abertas, vai passar uma proteína em uma das fitas que a gente chama de RNA polimerase. Essa RNA polimerase vai lendo a fita do DNA, uma das fitas, e vai juntando nucleotídeos para formar uma fita de RNA. Depois disso, as fitas de DNA elas se juntam novamente e o RNA que é formado, que é o RNA mensageiro que vocês estão vendo aqui, ele vai para o citoplasma em busca de ribossomos. Esse é o processo da transcrição. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, né, já sabe. E a tradução vai ser a continuação desse processo, né? Ó, na tradução, a gente vai ter a fita do RNA que foi formado, passando por um ribossomo. Ó. Esse aqui é um ribossomo. E a gente vai ter o RNA transportador aqui do lado, trazendo aminoácido por aminoácido para juntar aqui onde está produzindo a proteína. O que acontece na tradução? A tradução é um processo mais chatinho que a transcrição. Na tradução, quando a fita do RNA encontra um ribossomo, esse ribossomo começa a ler a fita e montar uma cadeia de aminoácidos. Essa cadeia de aminoácidos vai ser então a nossa proteína. Para conseguir trazer os aminoácidos para formar a proteína, o ribossomo precisa da ajuda dos RNA transportadores, os RNA-T, que é esse RNA aqui, que vão buscar os aminoácidos correspondentes ao códon que o ribossomo lê na fita de RNA. Júlia, tu ainda não me explicou o que é códon, como é que eu vou entender? Calma! Aqui, ó. O ribossomo, ele vai ler o RNA por trincas. A cada 3 nucleotídeos vai vir um RNA transportador trazer um aminoácido. Essa trinca de nucleotídeos a gente chama de códon. Então, a cada 3 letras, o RNA transportador vai trazer o aminoácido correspondente àquela sequência. No caso aqui, a primeira sequência foi GCC. Esse GCC foi lido, ó, não foi lido, que começou aqui, nesse segundo. Esse AUG que tá aqui, amarelo, azul, vermelho, é o que a gente chama de metionina. Então tá aqui, ó, metionina correspondente, deixa eu pegar meu marcador aqui. Ó, essa AUG corresponde ao aminoácido metionina. Então, a metionina vai estar ali, né? E esse GAC vai corresponder à glutamina, que vai estar aqui, ó. Depois, CUA. Isso corresponde à leucina, que está aqui. Depois, ó, UUC, fenilalanina, tá aqui. E esse GUC, então, é a valina que está sendo trazida para vir, né, e ocupar um lugar aqui. E essa sequência, metionina, glutamina, leucina, fenilalanina, valina, é o que caracteriza a nossa proteína depois. Entenderam, pessoal? A proteína é uma sequência de aminoácidos e dependendo dessa sequência de aminoácidos, a proteína vai desempenhar uma função diferente. Então, essa sequência de códons vai determinar a sequência de proteínas que determina a função que a proteína vai exercer. O que pode ajudar vocês a entender melhor esse processo? Aqui estão algumas dicas. O RNA ele é lido por trincas a cada 3 nucleotídeos, que está aqui para vocês. Ó, a trinca corresponde a um códon. Então, cada trinca um códon. Cada códon ele vai corresponder a um aminoácido. Então, aqui, ó, AUG corresponde a metionina.
E o RNA transportador, ele vai ter o anticódon, que se completa com o códon do RNA mensageiro. Ai, meu Deus, Júlia, tu já tá complicando o bagulho de novo. Calma, gente, olhem aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, anticódon. Tá escrito ali. E aqui o que a gente vai ter? O códon. No RNA transportador, a gente vai ter o códon. Para o RNA transportador conseguir chegar aqui no ribossomo e largar o aminoácido que ele está trazendo, ele precisa encaixar, que nem as fitas de DNA se pareiam, sabe? Ele vai ter, então, esse anticódon vai precisar parear com o que tiver ali no nosso RNA mensageiro. Então, se aqui, para trazer a metionina, digamos assim, o RNA mensageiro tinha o AUG. Esse AUG era o nosso códon da metionina. O RNA transportador que vai trazer a metionina, que trouxe, né, porque a metionina já está ali, ele deveria ter o que complementa com esse AUG. Então, o que complementa com o A? O U. O que complementa com o U? Um A. E o que complementa com o G? Um C. Então, o que tinha nesse RNA transportador aqui no anticódon era um UAC. E isso significa que ele estava trazendo a metionina. Então, é isso. O códon tem que parear com o anticódon para aquele aminoácido poder ser largado ali. Então, vocês entenderam, pessoal? Eu sei que é complicado e explicar isso online sem saber se vocês estão entendendo ou não estão entendendo também é complicado. Então, né, sempre tragam suas dúvidas, entrem em contato, porque esse é um processo bem complicadinho de explicar. Beleza? Então, agora a gente vai ver, né, aqui tem um esquemão sobre o processo de tradução, para ver se vocês entendem um pouquinho melhor. A gente vai ter o que acontece? Passo a passo agora para ver se dá se a explicação melhora um pouquinho. Primeiro, o ribossomo encontra o RNA mensageiro. O RNA mensageiro veio do núcleo, trazendo a informação do DNA e busca um ribossomo. Ok, primeiro, encontro RNA mensageiro e ribossomo. Segundo, ele procura pelo códon de início. Por que lá, quando a gente estava lendo, né, os códons do slide anterior, eu disse para vocês, ó, o primeiro aqui é metionina, o GCC não, começa no AUG, que o AUG representa a metionina, que a gente tem no RNA um códon de início. Se a gente não tivesse um códon de início ou um códon de start, um códon que sinaliza aonde deve começar a ser processado aquele RNA, a gente não teria as funções bem reguladas. Quando a gente pega a informação que está no DNA e transforma aquela informação numa informação para o RNA, está vindo todo o gene. Só que esse gene ele tem que ser processado, né? Esse RNA tem que ser processado. Como é que isso acontece? Acontece através dessa AUG, que é o nosso start códon, ou códon de iniciação, a trinca de início, que é sempre, 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 sempre AUG. A gente não vai ter a produção de uma proteína sem ter a metionina primeiro. Então, todo o primeiro aminoácido que vem para uma proteína é a metionina, porque ela que corresponde ao códon de início, o AUG. Beleza, pessoal? E como a gente tem um códon de início, a gente tem um códon de parada. Só que esse códon de parada ele pode ser de várias maneiras, então a gente não vai falar dele. Então, voltando ao nosso processinho, nosso passo a passo,
Depois que achou o códon da iniciação, que achou o códon necessário, o ribossomo começa a leitura de códon por códon, a cada 3 letrinhas. O RNA transportador ele vai trazer o aminoácido correspondente àquele códon que tem no nosso RNA. E ele vai entrar no ribossomo e ele só vai soltar o aminoácido quando esse aminoácido que ele trouxer se ligar no aminoácido anterior. Por exemplo, a gente tem aqui um RNA transportador trazendo a valina, um aminoácido chamado valina. Ele vai entrar aqui e largar a valina, e ele só larga da valina quando a valina estiver ligada no fenilalanina, que é o aminoácido que estava ali antes dela chegar. Beleza, pessoal? E, né, para ele chegar ali, ele só vai poder chegar se o códon e o anticódon estiver pareando, né? Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Vocês podem ver aqui, ó, como esse processo acontece nesse gifzinho aqui do lado, ó. Vem chegando, larga, ó, vai lendo de 3 em 3. Vem um RNA transportador, traz o aminoácido, se liga a esses aminoácidos e continua o processo, ó. Ligou o aminoácido, continua o processo. Beleza? Agora vamos ver um videozinho que talvez melhore, né, o entendimento. Então, galera, eu desativei o som desse videozinho, que daí eu vou explicando ele conforme o que a gente foi vendo. Então, aqui ele tá entrando numa célula e tá indo em direção ao núcleo. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês assistirem depois com a legenda dele. Aí ele tá mostrando para vocês que a gente tem um cromossomo, né? E esse cromossomo, ele é formado por um DNA enrolado em proteínas chamadas estonas, né? Que forma a nossa cromatina. O cromossomo só aparece em período de divisão celular. E no DNA a gente vai ter genes, que são trechos do DNA que contêm a informação para produzir uma proteína. Ó, aí a gente vem aqui, é o processo de transcrição. Vem a RNA polimerase, abre a fita de DNA e vai juntando, então, novos nucleotídeos àquele gene. E esses nucleotídeos vão formando um RNA mensageiro. Ó, estão vendo aqui? Esse RNA mensageiro que foi formado, ó, RNA mensageiro, que foi formado, ele vai em direção ao citoplasma, em busca de um ribossomo. Só que, né, ele tem trechos que ele vai ser aproveitado. Então, ele sofre, né, um processamento antes de ir para o citoplasma. Então, saiu pelo poro da carioteca e está procurando um ribossomo. Tá lá a nossa cobrinha de RNA bem faceira, achou um ribossomo. Oh, meu Deus! O que vai acontecer agora? Tradução. Vai procurar o códon de iniciação, o A ou G, né? Aqui tá mostrando o nosso RNA transportador, que traz os aminoácidos. E tem aqui o anticódon, né? E ele vai trazendo, então, ó, ali, ó, vai trazendo. E os aminoácidos, a cada leitura, vão se ligando uns nos outros, formando uma cadeia de aminoácidos. Olhem aqui que legal, né? Formando uma cobrinha. Essa cobrinha que está sendo formada, a gente chama de polipeptídeo, né? Que é uma cadeia de coisa. Que ela vai ser a nossa proteína. Só que ela vai ser, né? Antes dela servir como proteína mesmo, ela vai ser processada. Ela passa pelo complexo de Golgi, né? Enfim. E aqui, essa parte final da nossa aula, que é código genético, é só para explicar como funciona essa leitura. O código genético, que é representado por essa tabela que vocês estão vendo aqui no lado, ele serve para leitura dos RNAs mensageiros. Como isso funciona? A gente sabe, né, viu no processo de fluxo gênico, de transcrição e tradução, que cada códon, cada trinca vai corresponder a um aminoácido.
E para cada aminoácido, então, a gente vai ter uma sequência, um códon diferente. Nessa tabela do código genético, a gente consegue saber quais os códons que geram os aminoácidos que a gente precisa. E essa tabela, então, a gente chama de código genético, porque é ela que decifra e executa a informação que está no DNA. Por isso que a gente chama ela de código genético. No DNA, a gente vai ter uma sequência, uma informação, que ela tem que ser transformada em RNA e o ribossomo vai ler aquele RNA e vai produzir uma proteína. Então, é esse código que o ribossomo usa para produzir, né? Que ele decifra e executa a informação que está no nosso DNA. E a gente chama esse código genético de universal, porque esse código genético ele vale para todos os seres vivos, tanto plantas quanto bactérias, ele vale para todos os seres vivos. E ele é degenerado, porque em alguns momentos, mais de um códon pode corresponder ao mesmo aminoácido. Por exemplo, olhem aqui, ó. Deixa eu pegar o meu marcador. Deixa eu pegar uma cor melhor. Se vocês verem aqui, na leucina, por exemplo, tanto CUU, CUC, CUA e CUG, cada um desses é um códon. E qualquer um desses códon vai dar para o mesmo aminoácido, que é a leucina. Então, por isso que a gente chama ele de degenerado também, porque mais de um códon corresponde ao mesmo aminoácido, né? E como é que a gente lê esse códon? Como é que o ribossomo lê, né? Pelas trincas. Ele vai ser lendo de 3 em 3, que a gente chama de trinca ou códon. E vamos utilizar esse aqui como exemplo, ó, para mim dar um exemplo para vocês. O GCC. Nessa trinca, a primeira letra, a primeira base que a gente tem é um G. A segunda é um C e a terceira é um C. Então, a gente tem o códon GCC. Como é que a gente vai ler isso na tabela do código genético? A gente vai procurar a primeira letra aqui, a segunda letra aqui e a terceira letra aqui. E vai vendo como aqui na tabela como vai funcionar. Por exemplo, primeira letra de base é a letra G. Então, a gente lê aqui na primeira base. Então, a gente tem toda essa tabela aqui com G, que a primeira letra é o G. A nossa segunda letra é o C. Então, a gente tem que procurar dentro daquela que a gente tinha de G, aonde vai ter o G e a segunda o C. Aqui a gente tem GU, então não é aqui. Aqui a gente tem GC, GC, GC. Beleza? É aqui. Aqui a gente tem GA, não é. E aqui a gente tem GG, não é. Porque a gente estava olhando a segunda base aqui. E a última base, então, é a C. Então, a gente tem que procurar onde tem o G, o C e o C de novo, que está aqui. Então, a gente descobriu, essa trinca GCC, esse códon GCC, corresponde ao aminoácido alanina, que está aqui. GCC corresponde a alanina. E é assim que a gente lê. Então, ó, vocês estão vendo aqui. E é assim que a gente vai lendo de 3 em 3 os nossos códons para produzir a nossa proteína. Beleza, pessoal? Então, essa era a nossa aula de hoje. Eu sei que ficou longa, né? Ficou dividida em 2 partes para não ficar um arquivo tão longo para vocês. Mas espero que eu tenha conseguido passar todas as informações necessárias para que vocês entendam esses processos. Eu vou deixar o link do vídeo que eu passei para vocês e expliquei. E, né, por favor, assistam a aula, assistam as anteriores se vocês não assistiram. E semana que vem a gente vai ver o nosso último conteúdo, que é divisão celular, e depois a gente faz uma revisão zona, tá? Antes de entrar num conteúdo novo, que vai ser genética, porque vocês precisam saber principalmente essa parte, né, de núcleo, e a próxima aula, que é divisão celular, para entender bem conceitos que a gente vai utilizar dentro de genética.
Beleza, pessoal? Então, boa semana para vocês, bons estudos e qualquer coisa que eu puder ajudar vocês, entre em contato, tá? Por favor. Beijo para todo mundo. Fiquem bem, quem puder, fiquem em casa.